Olá pessoal, a paz de Deus, eu sou o Cláudio, sou pastor da igreja de Guarulhos, também sou psicólogo e aí por esse motivo que a pastora Gisélia da igreja da Vila Formosa me fez o convite para fazer esse vídeo para vocês. Então, o tema que a gente vai estar conversando é conflitos pessoais. Eu, enquanto psicólogo, um pensador talvez, quando eu vou falar em algum assunto, eu não gosto daquelas questões mais práticas, sistemáticas. Eu acho importante nós refletirmos sobre o assunto e através da reflexão, através da dúvida, encontrar caminhos. Então eu não vou aqui dar alguma sugestão para você, né, o que você deve fazer, o que você não deve. Vou dar alguns apontamentos e através desses apontamentos você vai ter uma reflexão, uma luz sobre os conflitos pessoais, tá bom? Então, o que é conflito? Conflito é uma posição de ideias. Oposição de ideias, de sentimentos, de interesse. Então, o conflito é um choque entre duas forças contrárias. Uma força lutando contra outra força. Isso que é conflito, né? E o conflito pessoal é uma luta contra eu mesmo, né? Então, imagina só, você quer ter um foco, só que a sua mente é totalmente dispersiva. É um conflito, né? Você quer ser mais otimista. A partir de hoje, eu decidi que eu vou ser otimista. Só que aí sua mente não para de pensar em coisas ruins. Você não para de pensar que tudo vai dar errado. Você só pensa naquilo que é pior. Você fala assim, não, a partir de hoje eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Só que você não faz nada para alcançar esse objetivo. E aí tudo isso gera um conflito na sua vida. Tudo isso gera um conflito dentro de você. Então é quando você quer o conflito pessoal, é quando você quer ter uma revolução na sua vida, uma transformação na sua vida, só que os seus padrões mentais, eles impedem você de alcançar isso, né? E aí começa o grande conflito pessoal, você lutando contra você mesmo, né? Então, os conflitos, eles fazem parte da nossa natureza humana. Faz parte de todo ser humano o conflito. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir do conflito, tá? Sempre você vai estar conflitando contra você mesmo. Sempre vai haver um choque entre a sua vontade e os seus pensamentos. Você quer uma coisa, você deseja uma coisa, só que seu pensamento ele vai dizer coisas contrárias, coisas favoráveis, e vai existir essa luta enorme dentro de você. Então, como é que é essa divergência no conflito? Como eu já disse, é o eu contra si mesmo. Um eu está sempre em contra e no encontro de si mesmo. É o eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Eu quero muito fazer um regime. Só que quando você vê aquele chocolate, aquele bolo, aquele pudim, eu não quero mais. Não, mas eu quero ficar magra. Mas quando você vê aquele pudim, aquele bolo, não, eu não quero mais. Eu quero comer, eu quero... Só vou provar aquele bolo. Quando pensou que não, comeu o bolo todo. E aí vem a culpa de não conseguir, né? É frustrante. Então sempre vai existir essa luta. E não tem como você ter uma ideia, não existe um eu distante, distinto daquilo que você é. Não tem como, né? Isto é não existe um eu que sempre vai estar junto daquilo que você é ou quer. Isso é uma ilusão. Na verdade, sempre vai ser um eu separado daquilo que você é e daquilo que você quer alcançar. Então, é uma luta de uma parte de mim contra uma luta, é uma luta de uma parte de mim entre outra parte de mim. Esse conflito
que sempre vai existir. Então, um eu vai falar daquilo que você deseja. Um eu vai falar daquilo que você deseja. Lembra do bolo de chocolate ou outro sabor que você gosta? Um eu vai falar, vai lá e come aquele bolo. É só hoje. Na segunda-feira você começa o regime de novo. É só hoje. Só que o outro eu vai falar para você assim, sobre as consequências de você comer aquele bolo. Fala, olha, faz quanto tempo que você já está planejando esse regime e agora você vai lá e quer comer esse bolo? Não. Melhor não. Só que o outro eu vai falar, realiza esse desejo. Entende? Então é um eu que quer realizar o desejo e o outro eu que vai dizer para você as consequências negativas deste desejo. Tá bom? Então, imagina você estar numa fila de um banco e aí entra alguém na sua frente do nada e você já está acelerado, já quer pagar a sua conta logo e a vontade que você tem é de dar logo um tapão logo naquele cara para ele sair lá da fila. Só que logo vem outro eu que vai falar para você, olha o tamanho daquele cara. Se você der uma nele, ele vai virar para trás e vai te derrubar. E aí entra o conflito. Eu derrubo o cara ou eu não derrubo o cara? Eu como o bolo de chocolate ou eu não como o bolo de chocolate? Agora a grande questão é, por que existe essa grande divergência? Por que nós sempre estamos em conflitos pessoais? Por que existe essa luta de um eu contra o eu e tudo é eu mesmo, né? E aí Freud, ele vai nos trazer a explicação das instâncias psíquicas, que é o ego, o superego e o id. O id são os nossos, essa estrutura da nossa persona, do nosso eu. Então, cada um de nós somos estruturados dessa forma, né? Como é que o ser humano ele é estruturado numa visão psicanalítica? Eu, que é o ego, superego e o id. Então vamos lá, vamos entender. O id é os seus instintos, os seus desejos, né? Aqueles instintos que você tem a pulsão, a vontade de realizar muitas vezes. O superego, ele está ligado àquilo que é certo, àquilo que é real, errado, àquilo que é bom e àquilo que é ruim. O id, ele quer saciar o desejo. O superego, ele quer dizer para você o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O que é bom, o que é ruim. O superego está muito ligado àquilo que nós aprendemos como moralmente bom, moralmente certo. Nossas referências de pai, de mãe, de sociedade. O id não. O id ele quer satisfação, quer curtição, ele quer aproveitar. E o ego? O ego é o nosso eu que está no meio desse campo de batalha, do desejo e das consequências da realização deste desejo. Então você está entendendo que o seu eu é um campo de batalha. Dentro de você existe um campo de batalha. Dentro de cada um de nós existe um campo de batalha. Existe um id que quer realizar os desejos, existe um superego que quer dizer para você que isso pode, isso não pode, e existe um eu que quer tomar uma atitude. Existe um ego que quer tomar uma atitude. E é por isso que nós estamos sempre neste campo de batalha. E a gente procura diversas maneiras de resolver esse problema. Por quê? Porque nós estamos em conflito, né? E esse conflito nos traz também uma grande angústia, certo? Nós estamos em conflito e este conflito nos traz uma grande angústia. Nós não queremos estar em conflito, nós não queremos estar
angustiados. Então, eu preciso resolver esse problema. Como eu vou resolver esse problema? E a gente entra em alguns erros, né? A gente tenta resolver esse problema de forma alienada. Primeiro, não quero conflitar, não quero sofrer. Eu vou dizer que nada está acontecendo. Nós assumimos uma posição de passividade diante dos nossos conflitos pessoais, diante dos nossos conflitos internos. É como aquele casal, né? Tá um com raiva do outro, um querendo esganar o outro, mas para evitar a dor, para evitar a briga, vamos esconder o problema. Vamos fingir que está tudo bem. Só que isso não funciona. Por que não funciona? Porque o conflito está dentro de você. Você está fingindo que está bem, você não está bem. Imagina só você arrumar a sua casa e de repente você encontra um rato morto ali. E você fala assim, não, eu não vou enfrentar esse rato. Eu tenho nojo dele, eu tenho pavor. Então eu vou passar um perfume na casa, eu vou limpar a casa, mas o rato está lá. Mas e aí? Será que depois de um tempo o odor não vai aparecer? Então é a mesma coisa quando nós tentamos esconder os nossos conflitos internos. Eles não resolvem. De alguma forma, eles vão aparecer. Então, a mulher que talvez está com conflito com o seu marido e ela quer esconder esse sentimento, ela não fala para ele. Mas talvez quando ela for fazer a comida, não consciente, inconscientemente, é aquela comida salgada, aquela comida sem sal, não é verdade? É aquela cobrança ali debaixo dos panos. Então, de alguma forma, aquele conflito ele vai aparecer. Então, não dá para você fingir que nada está acontecendo. É uma forma alienada de se viver. Você precisa entrar em contato com o que você sente, você precisa entrar em contato com aquilo que está te angustiando. Por mais que doa, você precisa entrar em contato. A outra forma também alienada de resolver o conflito é colocar a culpa no outro. Nós estamos em conflitos, nós estamos passando por problemas, só que nós que colocamos a culpa na outra pessoa. Então, para eu não sofrer, para eu não me angustiar, eu transfiro toda a minha responsabilidade para a outra pessoa. Eu tiro de mim e coloco no outro. Resolvi o meu conflito. Pronto, acabou. Eu estou angustiado, eu estou irado, eu estou com raiva. Eu não quero isso dentro de mim. Eu pego essa raiva e jogo na outra pessoa. E aí, um exemplo. Você está estressado nessa pandemia, nessa quarentena. Enfim, você está estressado por conta da preocupação do trabalho, estressado por alguma coisa dentro de você. Então, imagina você estar dirigindo. Quando nós estamos estressados, a nossa tendência é dirigir rápido. Querer que tudo aconteça rápido, e aí entra um cara na sua frente lardão, devagar, e você começa a buzinar, instigar o cara, chamar ele de lerdo, daquilo, mas a questão não é aquele cara que está na sua frente, a questão é você. A questão é você está culpando ele dos seus problemas, né? E aí, por não gerir o seu conflito, você vai brigar com aquela pessoa da frente e pode gerar um problema muito maior para você. E aí acontece conosco, né? A gente está em conflito, coloca a culpa na empresa, coloca a culpa nos amigos, a culpa na igreja, na mulher, no marido, na sociedade. A culpa é de todo mundo é culpado pelo seu sofrimento, menos você. E talvez você é assim, né? Você culpa todo mundo, menos você, pelos seus problemas. Está na hora de você assumir a responsabilidade da sua vida. E aí, como resolver, então, o conflito pessoal? Primeiro, mudar a forma de pensar.
Mude a sua forma de pensar. Os nossos pensamentos, eles são construídos por todas as experiências que nós passamos pela nossa vida, né? Então a gente passa por tantas experiências negativas e ruins que o nosso pensamento, ele vai se tornando pessimista. Não vai dar certo. Você olha assim e fala, não, eu já estou vendo que isso não vai dar certo, vai dar ruim. Por quê? Porque o seu pensamento está estruturado por essas experiências negativas. E aí você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Vou te dar um exemplo. Então, imagina só que você fala assim, olha, fantasmas existem. E você acredita nisso. Fantasmas existem. E você pronto. Ninguém tira da sua cabeça que fantasmas existem. Você nunca viu fantasma, você nunca se deparou com fantasma, mas eles existem, né? Mas eles existem. E aí você fica acreditando naquilo que você pensa. E quantos de nós deixamos de crescer, de se desenvolver, porque nós acreditamos naquilo que nós pensamos? Mas será que você está certo na sua forma de pensar? Como eu vou mudar a minha forma de pensar? Vou te dar 3 dicas. Primeiro, você vai perguntar. Você vai duvidar das suas crenças. Será mesmo? Será que os fantasmas existem? Pergunte. Começa a duvidar das suas crenças. Nós temos o problema de acreditarmos muito nós mesmos e nós esquecemos que estamos sempre em conflitos. Então nós precisamos duvidar das nossas crenças. Duvide. Será que você está certo? Será que realmente fantasma existe? Segundo, qual a vantagem que eu tenho de pensar desta forma? Qual vantagem eu tenho de pensar que fantasmas existem? Vale a pena pensar nisso? Vale a pena você pensar naquilo que você está pensando? Vale a pena você pensar que, eu não vou conseguir entrar numa faculdade pública? Vale a pena você pensar nisso? Será que se você ficar pensando só nisso, você nem vai prestar o vestibular, nem vai fazer um cursinho preparatório? Então, pensa se a vantagem em pensar dessa forma. E terceiro, existe alguma evidência contra a minha ideia? Existe uma evidência contrária àquilo que eu acredito? Existe uma evidência concreta de que fantasmas existem? E aí você está ali, tão firme no seu pensamento, e você não tem nenhuma evidência. Nós precisamos evidenciar os nossos pensamentos. Você precisa evidenciar aquilo que está dentro da sua mente. Será que é real? Será que é verdadeiro? Então, o meu marido está me traindo. Pronto. Quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, vai acontecer. E aí o seu marido está trabalhando, o seu marido está fazendo alguma coisa, ele está nem pensando em outra coisa. Mas você está falando, ele está pensando em mulher. Mas qual evidência você tem? Você consegue ler a mente dele? Não. Então, não dá para... A Bíblia fala que enganoso é o nosso coração, né? Enganoso é o nosso coração. Uma vez eu ouvi assim, um cara falou, olha, eu senti no coração de comprar um iPhone de última geração e sortear entre vocês. Só que eu não vou fazer isso, porque a Bíblia fala que o meu coração é enganoso. Então, esquece smartphone. Não vou fazer isso. Segundo, reconheça os seus sentimentos. Primeiro, mude seu pensamento. Segundo, reconheça os seus sentimentos. Então, você precisa se permitir a refletir sobre os seus sentimentos. Como é que você está reagindo ou lidando com os conflitos? Perceba o sentimento que tem nascido em você. E entenda uma coisa, que os seus comportamentos, eles são respostas daquilo que você está sentindo.
Então, às vezes, você está agindo de forma grosseira, descontrolada, porque dentro de você tem dor, porque dentro de você tem angústia. Então, pare um pouco e pense, o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Dê uma freada na sua vida e reflita sobre os seus sentimentos. Você está se comportando dessa forma? Você está reagindo dessa forma? Porque tem um sentimento agindo dentro de você. E esse sentimento que age dentro de você faz você reagir dessa forma. Então você precisa reconhecer o seu sentimento e se responsabilizar por eles. As suas ações não é por causa dos outros, é por causa daquilo que você está sentindo. Se você está tendo um comportamento agressivo, não é pelo outro, é porque você tem sentido raiva, você tem sentido ira dentro de você. Então se responsabilize pelos seus sentimentos. E por último, defina o seu papel. Qual o seu papel? O seu papel é um gerenciador de conflitos. Você que precisa gerenciar os seus conflitos. Não é outra pessoa, não. É você que precisa administrar o id e o superego. Você que precisa administrar tudo isso, tá bom? Então, enquanto esse conflito ele não for administrado, enquanto esse conflito não for gerido por você, você não vai para frente. Tem uma frase que eu sempre falo, né, de um filósofo existencial, do Paul Sartre, ele fala assim que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então está na hora de você administrar a sua raiva, a sua ira e a sua angústia. Perceba os seus sentimentos, perceba os seus pensamentos, veja o que é destrutivo e veja o que é edificante. Então, aquele bolo que você quer comer de prestígio, ele é destrutivo ou ele é edificante para você? Ah, mas estou com muita vontade de comer. Então você pode comer um pedaço pequeno. Quem disse que você não pode comer? Será que um pouquinho você não pode? Então você precisa gerenciar. Então perceba o que vai gerar fruto na sua vida e o que vai destruir a sua vida. O que vai gerar fruto em você? O que vai destruir a sua vida? Assuma o protagonismo da sua vida. Seja líder de você mesmo. Resumindo, conflito é um choque entre duas forças. Essas duas forças agem dentro de nós. Nós não podemos dizer que nada está acontecendo. Nós não podemos transferir para outras pessoas. A melhor forma de resolver esse conflito é mudar a forma de pensar. Segundo, reconhecer os seus sentimentos. E terceiro, assuma a responsabilidade. Gerencia o conflito. Que Deus possa te abençoar. Lembre-se de Paulo. Paulo, ele falou assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. Né? O que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas ele continuou firme na luta dele, dia após dia, renunciando o próprio eu, entendendo a sua fraqueza, entendendo a sua impotência, mas todos os dias buscando ao Senhor, buscando a Deus capacitação e força. Que o Espírito Santo de Deus possa capacitar você, usar a sua vida, para que você possa vencer todos esses conflitos e que a sua vida seja um exemplo para as outras pessoas. É possível sim vencer os conflitos, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. Vou ler aqui em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós.
Aquele que sonda os nossos corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós para agir de acordo com a vontade de Deus. Deus está com você. Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus.